Bem-vindos todos a esse podcast. Se você nesse momento está no YouTube, qualquer gameplay está tocando. Se você está nesse momento no YouTube Music, nem perca seu tempo. Pode deixar o modo áudio e fazer as suas tarefas, porque é assim que tem que ser. Entende? Bom, tema de hoje eu quero dizer para vocês sobre o que eu vi na internet. Eu acredito que é muito mais fácil isso do que eu tentar ficar forçando, sabe? Você que está assistindo, você está ouvindo nesse momento. Você assistiu alguma coisa legal hoje? Essa é a pergunta, entendeu? Porque a principal fórmula que eu vejo que youtubers passam, como você deve fazer isso, como você deve fazer aquilo, eu fiz isso e deu certo. Eles não contam o segredo principal. Você acabou de responder. Acertou quem falou carisma. Acertou quem falou que você tem que conversar com o seu público. E é de fato isso mesmo, cara. Não é você simplesmente chegar feito uma mosca morta, igual eu tô nesse momento parecendo uma tábua almofada, tentando falando besteira pra você. Não. O principal foco de quando você tá conversando sobre um podcast, você tá olhando episódio pra parede, qualquer coisa do tipo, eu, como locutor, eu tenho que falar com você. Esse é o foco, porque você não está escutando uma narração, você está escutando alguém falando. Claro que podcasts são muito mais fáceis quando você pode conversar com alguém, não é verdade? Mas esse é que é o foco. Isso é aquilo que faz com que um vídeo se torne interessante. Torna-se natural o fato de que aquele youtuber ele está conversando com você que está nesse momento. Que pode estar cozinhando, tá no transporte público, tá à toa olhando pro teto, ouvindo que eu tô falando besteira, você não acha? É exatamente o que você tá pensando. Por isso que ele se destaca. Eles chamam a atenção quando, nesse momento, eu estou falando com você. Você que está escutando. O foco fica em uma conversa. Só que é bem mais difícil você conversar quando você está olhando para uma câmera. Você não acha? Exatamente. Porque quando você está olhando para uma câmera, a outra pessoa não responde. Então dentro da sua cabeça é o roteirinho. Isso que destaca para você conseguir fazer. Você tem que estar conversando com a câmera como se ela estivesse te respondendo e te perguntando. Eles fazem isso o tempo todo e você não nota. Enquanto eu estava conversando aqui, sabe? Eu estava fazendo esse teste e eu percebi. Vai se tornar muito mais interessante se eu tiver como se eu estivesse conversando com você. Sabe? Eu não estou falando como um locutor que nesse momento está lendo um texto totalmente chato pra caramba. Não, para, gente, para. Não! Isso é chato. Esse é o problema de quando você está criando um vídeo. Você não conversa, você está falando pra parede. Não é pra falar pra parede, meu Deus do céu. É pra você chegar e conversar com a droga da parede, sabe? Porque se você estiver falando com ela e na sua cabeça ela estiver te respondendo, essa conversa flui. É o que eu digo pra vocês. Isso chega a ser estranho, não é? Porque, como é que eu paro pra pensar nisso? Quer dizer, eu tô conversando com a parede. Eu fiquei louco? Não, meu querido, você não ficou louco. Acredite, você é uma pessoa normal. Só que às vezes a conversa com a parede é mais interessante que tudo. Para pensar nisso. Imagine, nesse momento eu estou olhando para essa garrafa de água. Olá, garrafa de água. É na sua cabeça. Ela tá falando olá. Você tem que fazer a próxima pergunta. Para que a atenção dela fique. E não simplesmente falar com a garrafa d'água. É um pouco difícil de se explicar. Vamos lá. Eu diria que é como você fazer diálogos mortos para um livro. Exatamente. Eu faço corte de assunto assim, isso é costume, problema seu. Mas o que fica a situação? E quando você faz esse tipo de coisa, o conteúdo vai se tornar interessante. Você pode estar literalmente falando nesse momento de um cacho de bananas.
Mas você consegue prender a atenção do público se eu virar e falar pra você: olha, você percebeu que a quarta banana ali tá com uma manchinha extra? Hã? Besta, olhou. Ah! Você pode ficar irritado. Mas não pode dizer que eu não chamei sua atenção. Ou que você tá querendo saber agora que eu tô falando? Ou dizendo: o que tem naquela oitava banana? Notaram que ela tá um pouquinho menor do que as outras? Banana. Entendeu? É isso que eu digo pra vocês. É isso que não ensinam. Não vi até agora alguém virar e falar: faça um conteúdo interessante. Não. Faça um conteúdo em que, no mínimo, o seu público tenha que pensar, meu Deus do céu. Em que ele esteja falando com você. Eu falo isso porque quando eu estou construindo diálogos para o meu livro, eu simplesmente ponho um personagem para falar com o outro. Não são diálogos mortos. Existe essa diferença. Parece loucura. Parece. Mas pensa bem. A gente coloca assim. Por exemplo, o Di e a Júlia. Diálogos mortos. O dia está bonito. Ela responde: o dia está bonito. Eu acho que vou... Pelo amor de Deus, cara, eu não consigo criar mais 2 letras que isso. Por quê? É morto. Uma coisa chata. Como que seria o dia diferente? Né? O dia fala assim: será que vai chover hoje? Ela: bom, se vai chover ou não vai, isso já não é problema meu, você não acha? Ele: pode ser. E aí, você falou lá com a sua irmã? Ela: falar eu falei, né? Mas não adiantou muito. E a roupa? Você chegou a tirar do varal? Ih, eu esqueci. Ainda bem que você lembrou que eu tinha que pegar a roupa no varal. Vai me ajudar nessa? Tô fora. Não vai me ajudar nada. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que acabar essa fase do Super Mario hoje. De novo, você no Super Mario? Faz parte. Entende? Então você consegue fazer diálogos vivos a partir de sentimentos, tonificação. E eu faço isso nos meus livros praticamente o tempo todo, né? Com o narrador conversando com você, igual eu tô conversando nesse momento. Cuidado com a pedra no chão, hein? Viu? Ou com sentimentos que eles trazem. É a partir disso que me deu essa ideia. Porque eu ensino bastante quando eu tô criando os meus livros. E não tem fórmula mágica pra isso. Eu simplesmente tomei vergonha na cara, fui lá e... saí fazendo. Não tem fórmula de Bhaskara. Eu só queria saber o que Bhaskara tem a ver, né? Mas tudo bem. Aristóteles. A forma de Aristóteles, a naturalidade vem de você ter que criar na sua cabeça, certo? Isso. Então, a fórmula secreta para você estar no YouTube, tá criando plataforma, fazendo o que for, você chamar a atenção do seu público, é exatamente isso. Não é para você falar palavras para a parede, é para você conversar e responder à parede. Entende? Isso vai tornar a conversa deveras mais interessante. Mas até isso tem que ser controlado. Você que está começando, não faça 1 hora disso. Não é porque ele deu certo que você vai. É com a prática. Pelo amor de Deus, eu acho que esse aqui já é o 6º podcast que eu estou tentando gravar só agora, falando besteira. Mas só agora que eu fui engatar. Eu continuei tentando. Entende? Plataforma do YouTube, principalmente você que tá criadorzinho pequeno, você que tem vontade, entenda. Eles vão reter o seu vídeo para ganhar 2 vezes. Sim, eles vão reter o seu vídeo para ganhar 2 vezes. Porque eles vão fazer com que você gaste para se promover. Entendeu? Para que pareça que tem mais views, para chamar mais a atenção da galera. Eu sou um desses preconceituosos. Acredite, eu dificilmente clico em vídeo que tem 200, 300 views. Ou então só clica por misericórdia. Não vou mentir pra vocês aqui não. Se chegar a ser mentiroso, qualquer coisa do tipo, eu acho isso extremamente feio. É melhor você chegar e ser sincero. Olha, eu cliquei no seu vídeo, se eu pudesse deixar um comentário assim, né? Eu cliquei no seu vídeo por misericórdia. Porque eu não tenho interesse não. Sabe? Pode ser o vídeo mais bem editado do mundo. Tem só 100 views. Que o cara do lado que fez o vídeo com a bunda tem 200 mil. Eu vou nesse cara. Às vezes nesse cara
você não aprende nada. E o de 100 views é mais interessante. Eu controlo a internet? Não, só obedeço as regras, sabe? Caramba, eu cheguei aos 10 minutos de áudio nesse momento que nem tô acreditando. Segurando o microfone até agora, na pontinha dos dedos. Deve estar doendo pra caramba a minha mão. É melhor nem pensar nisso. E eu acredito que aqui já tá um bom ponto. Por quê? Se eu começar a falar mais com vocês, eu acho que vai perder o foco desse assunto da formulazinha mágica, tá? E vai se tornar algo monótono. Acho que até você que tá cozinhando arroz tá quase pronto. É assim que eu crio os meus livros. É assim que eu crio na minha vida. Todo o conteúdo que ninguém te conta é isso. Como é que você faz para chamar a atenção do seu público? Seja de uma parede, seja de uma pedra, seja de alguém que está completamente desinteressado, seja o que for. Fazer com que a pessoa esteja interagindo, mesmo que com o cérebro. Não é com coisas bestas. Tipo... Não, pera, daqui a pouco eu te conto. Ou o mais famoso de todos. Pera aí. Segura aí que eu já volto. Isso é truque sujo, cara. Tipo, você quer fazer a pessoa segurar no vídeo, ou então você falar de um outro tema antes de falar do seu tema que você quer, pra segurar a pessoa mais tempo ali. Era pra eu ter parado aos 10 minutos. Percebeu que eu já tô no 11,5? Então é isso que eu tenho a dizer pra vocês hoje, nesse podcast piloto. Tá. Sem improviso nenhum, sem introdução. Você que tá no Music não perdeu nada, não precisa voltar. Você que no YouTube que tá assistindo essa gameplay, me esforcei pra gravar o melhor que pôde, tá? Mas vai ficar nisso. Eu vou chegar aqui, gente. Eu não vou virar e falar pra vocês: ah, mas tá bom, saiu do lugar. Se esse vídeo chegar onde eu tiver que chegar, perfeito. Isso prova a minha teoria. Do que eu disse pra vocês agorinha. Quanto tempo você consegue segurar a pessoa? A conversa precisa fluir. Palavras ao vento é uma coisa. Conversar com o vento é outra. É isso. A gente se vê no próximo podcast. Se você gostou, não esquece de deixar o seu comentário no YouTube, né? Que acho que o Music não tem como. Tá? Se tiver alguma sugestão, quiser que eu fale sobre alguma coisa, mete bronca. A gente se vê no próximo podcast. Valeu!